São soft skills agora que são mandatórias para todo tipo de trabalho que você vai fazer com inteligência artificial. E basicamente a gente está falando de qualquer função de escritório. Você trabalha no RH, você trabalha no jurídico, você trabalha no financeiro, você trabalha no marketing, qualquer função, você trabalha no escritório, você vai usar a inteligência artificial, precisa desenvolver essas 3 soft skills profundamente. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma semana para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você aí que toda semana nos assiste ou nos ouve, o meu muito obrigado. É sempre um prazer tê-los vocês com audiência e também receber as mensagens que vocês nos passam, com as suas indagações, as suas perguntas, às vezes o seu testemunho. É muito bacana a gente ter esse feedback de vocês, então o meu carinho e o meu abraço digital a todos. Os avanços recentes das tecnologias de inteligência artificial permitiram que pesquisadores decifrassem antigos textos que até então estavam ilegíveis, seja por estarem danificados ou por não poderem ser manuseados face à fragilidade desse artefato. Por exemplo, um time de estudantes usando o IA foi capaz de traduzir e ler um pergaminho de 2000 anos, que foi queimado durante a erupção do Monte Vesúvio em 79 depois de Cristo, e que tinha pertencido ao sogro de Júlio César. E esse pergaminho falava sobre, ou fala, né, sobre música e comida. Outro time de pesquisadores usaram o IA em uma tomografia computadorizada para virtualmente desvendar e explicar pergaminhos descobertos em 1700, referente à antiga cidade de Roma de Herculano. Os pergaminhos continham textos filosóficos em latim e grego, e a capacidade da inteligência artificial de desvelar e decifrar foi chamado pelo mercado de um game changer, ou seja, né, uma mudança de jogo, uma disrupção. Estes avanços na tecnologia da inteligência artificial vêm permitindo pesquisadores do mundo inteiro a descobrir e aprender novos conhecimentos, seja da antiga filosofia ou literatura, ou seja da história, que antes estavam indecifráveis. Esse é apenas um dos vários contextos da aplicação da inteligência artificial, e hoje nós vamos falar exatamente sobre os impactos da inteligência artificial no dia a dia do nosso trabalho. E para falar sobre esse tema, nós temos ele, que é formado em processamento de dados pela Universidade Mackenzie, possui pós-graduação em TI aplicada a negócios pela FASP, trabalhando no mercado de tecnologia desde 1990, é conhecido no mundo digital como Internei,
por ser um dos pioneiros da internet brasileira. Começou suas atividades profissionais como programador de Clipper, e para os jovens que nos ouvem, Clipper não é um clipe, tá? É uma linguagem de programação. E instrutor de cursos de DOS, Word, Lotus 123. Nossa, o Lotus 123, primeiro Excel, a primeira planilha eletrônica. Passou para analista de sistemas em 2000 na TOTUS e depois coordenador de sistemas, gerente de sistemas, enfim, fez uma carreira em diversas companhias. Desde 2006, cofundou 7 startups, sendo 5 Martechs, uma Edtech e uma HRTech. O seu blog internei.net foi reconhecido pela IDG, International Data Group, como o blog mais popular da internet brasileira entre os anos de 2006, 7 e 8. Em 2011, como diretor da Abrad, foi responsável pela presidência do Comitê de Mídias Sociais, onde desenvolveu materiais com foco em educação e crescimento da área de mídias sociais dentro do mercado de marketing digital. É autor do livro Transformação Digital, Mentalidade, Cultura, Negócios e Liderança na Era Digital, e coautor dos livros Para Entender a Internet e Marketing na Ciência da Informação. Atualmente é professor na ESPM, na Start SE, Headhunters Academy, FM USP e PUC do Rio Grande do Sul. Além de professor, é palestrante e conselheiro especializado em inovação e tecnologia. É com muita alegria e honra que damos as boas-vindas hoje ao nosso podcast ao Ednei Souza, o Internei, ou o Gandalf, que vocês vão ver aí a imagem dele com essa barbona. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Michel. Caramba, que introdução, hein? Achei que você ia ler toda a minha história aí. Muito obrigado, né? Até a justiça seja feita 1, 2, 3 não foi primeiro planilha, teve o VisiCalc, né? Nossa, Quem é era da verdade. época do Apple IIe ali, o computadorzinho ainda nem era MS-DOS, né? Tinha, tinha o verdade. VisiCalc ali no disquete para utilizar, mas isso aí quem tá com a barba mais branca do que a minha só que vai lembrar. É verdade. Eu sou da época do Lotus 1, 2, 3, então. É, a vovó do Excel, Lotus 1, 2, 3. Depois veio o 4 Pro, que eu acho que foi o primeiro visual, né? E aí depois veio o Excel, né? Que foi mais popular, porque foi impulsionado pela Microsoft. E curiosidade da galera que gosta do Excel hoje, no comecinho do Excel, o Lotus 1, 2, 3, se acionar o menu, você dava barra, né? Então a gente decorava os atalhos, tipo, salvar arquivo, barra, file save, você dava barra FS e salvava, né? E aí o começo do Excel, ele funcionava do mesmo jeito. Se você desse barra e desse os atalhos do Lotus 1, 2, 3, ele funcionava. Era para facilitar a transição. O Rodrigo, você já escutou? Sabe o que é o Lotus 1, 2, 3? O Rodrigo nem sabe o que é Lotus. É a vovó do Excel. Pode chamar que é a vovó do Excel. E o VisiCalc que é a bisavó. É isso aí. Bom, então vamos lá. Hoje você, dentro, né, da sua área, né, de atuação de professor, né, de docente, né? Certo. Eu vi interessante dentro da grade ali da Start SE, que você tem, né, uma disciplina ali de formação de conselheiros, né? E aí você, dentro dessa disciplina, você acaba abordando com, né, os futuros conselheiros ou conselheiros de empresas sobre os principais desafios tecnológicos que as empresas hoje enfrentam. Então, fala para nós um pouquinho, quais são esses principais desafios tecnológicos? Muito bom, muito bom. Então, no Board Program, nesse programa de formação de conselheiros da Startse, eu tenho uma disciplina lá que é sobre tecnologia para os conselheiros. E não é sobre ensinar tecnologia, porque você não vai pegar um executivo e vai ensinar para ele como é que funciona inteligência artificial, linguagem de programação, computação quântica em poucas horas. Mas o conselheiro ele precisa entender como ele mede e avalia a tecnologia. Porque tecnologia hoje, ela é fundamental para todo tipo de empresa. Não existe hoje empresa sem tecnologia. Qualquer empresa hoje gera dados, armazena dados, ela tem no mínimo que emitir nota, gerar um registro contábil. Ela Por tem, mais simples que seja. por mais simples que seja, meu produto pode não ser nada digital.
mas o seu cliente quer atendimento via WhatsApp. Você precisa de um site, você precisa de presença em redes sociais. Quer dizer, não dá para você fugir completamente da tecnologia, né? E muitas vezes nas empresas, o CTO, o responsável pela tecnologia, né, o Chief Technology Officer, ele não é que ele não está cuidando, mas ele não presta contas, e às vezes não é eu não quero prestar contas, mas os demais executivos ou o conselho nem entendem como o que, que ele quer apresentar, né? Eu brinco muito que a pessoal de marketing chega lá e fala assim, olha, esse aqui é o meu CAC, né? Meu custo de aquisição de clientes, esse aqui é meu ROI, né? O cara de finanças fala assim, esse aqui é o EBITDA, né? Esse aqui é como é que está a nossa projeção de balanço, o nosso caixa, ele vai estar descoberto há tanto tempo, né? E todo mundo prestando atenção. Na hora que chega dá todas as métricas, né? De finanças, RH, ó, nós contratamos tantas pessoas, o turnover está assim, né? A satisfação está assim, o clima organizacional está assim. Na hora que chega o cara de TI, ele apresenta só os projetos, ele não apresenta nenhuma métrica, né? Uhum. Então, das principais coisas que eu falo, né, é sobre quais são as métricas de tecnologia, né? E eu organizo em 4 grandes áreas, né, para passar para esse conselheiro: infraestrutura, dados, produtos e Shadow IT, né? E falo de uma quinta, né, mas não menos importante, na verdade mais importante, que é cybersecurity, que é uma questão cross, né? Que cybersecurity, questão de segurança, ela permeia tanto infra, quanto dados, quanto produtos e quanto Shadow IT, né? Então, em infra, né, explico um pouco sobre o que é a infraestrutura tecnológica, que indicadores você precisa medir para saber se a infraestrutura tecnológica está indo bem, dados, né, qual a importância de dados para a empresa, como eles são armazenados, como você sabe se esses dados eles podem ser recuperados facilmente, que métricas eu preciso saber para olhar os dados, né? Fala sobre a parte de produtos, né? Aí não é todas as empresas que têm, mas hoje em dia muitas vezes a empresa, mesmo não sendo de tecnologia, ela tem um produto, ela tem ali um aplicativo que o cliente pode consultar algo, né? O site tem uma área que você digita o usuário, senha, faz login, aquilo acaba sendo um produto digital também. Então, a importância de ter produtos, como você avalia a performance desses produtos. E a parte de Shadow IT, para quem não é acostumado com tecnologia, é toda a parte de tecnologia que não é gerenciada diretamente pela TI. Assim, como assim, Ednei? Né? Por exemplo, né? Lá na área de RH, às vezes o pessoal está usando o micropower, não foi o cara da TI que comprou, nem Sim. que da gestão. Né? E você tem no marketing vários softwares, você tem em finanças vários softwares, todo mundo tem vários softwares que não necessariamente foi adquirido nem é gerido pela área de TI. Mas eles representam, eles têm ali o quê? Dados da empresa, eles representam eventualmente um risco, né, de vazamento de informação. Então a empresa precisa ter documentado, né, que sistemas são esses, que dados estão em cada um desses sistemas, como é que eles são gerenciados, né? Então eu falo das vantagens e desvantagens, né? Eu falei aqui muito talvez de desvantagem, né? É. Risco, etc. Mas o Shadow IT ele é muito importante para cada área ter independência e ter desenvolvimento. Não Uhum. dá para TI ficar olhando qual é o Canalizar software. tudo, né? Canaliza tudo. Qual é o software mais relevante para essas áreas aqui do marketing, para essas áreas do RH, para essas áreas de finança, para essas áreas do jurídico? Essas áreas têm que ter independência, Uhum. mas elas têm que tomar cuidado com questões que às vezes elas não estão Tem que acostumadas, ter uma como certa dar. Tem que governança, ter uma né? governança, né? Que Uhum. aí conselho é tudo sobre governança, né? É. Então, como é que é essa governança do Shadow IT para você não travar a empresa e ela continuar crescendo, né? E termina a aula falando ali sobre os riscos de cibersegurança, quais as perguntas que o conselheiro tem que fazer, né? E que respostas ele tem que esperar dessas perguntas para saber que está sendo, né, cuidado o cybersecurity de acordo, né? Tá. Uma coisa que você falou interessante, né, sobre as métricas, né, do CTO ou do CIO, enfim, né, da Sim, pessoa responsável pela tecnologia. Quando há muitos anos atrás, a ISO 9001, ela era, né, foco de todas as empresas do setor produtivo, né, serviços não tanto, né, porque o foco na década de 80, 90 era manufatura, né, sim, hoje migrando muito para os serviços face à tecnologia, mas se falava que gestão da qualidade era do gerente da qualidade, né? E depois as pessoas entendem que, na verdade, a gestão da qualidade é de toda a companhia, né? exato. Quando começou esse movimento de transformação digital, o pessoal falou, não, isso é do gerente de TI, né? Hum, Mas, passado alguns anos, né?
a gente atua na área de treinamento e desenvolvimento humano, né? Gestão de capital humano. E eu tenho uma crença, eu acho que, na verdade, a transformação digital, ela deveria passar como o RH como protagonista dentro das companhias. Porque a tecnologia, ela vem, ela ampara, ela é um meio, mas se a gente não transformar o mindset das pessoas dentro da organização, né? E aí envolve cultura, envolve valores, envolve missão, com certeza a gente acaba apenas focando numa automação, numa robotização e acaba esquecendo um pouquinho das pessoas. Qual que é a sua visão sobre a transformação digital? Quem você acredita que teria que ser o champion? Né? Lógico, é importante para todos, todos são corresponsáveis, mas dentro da sua experiência, quem que você acredita que seja o head mais, vamos dizer assim, sugerido para os conselheiros, você sugerir para os conselheiros para puxar a transformação digital dentro das companhias? Vamos lá. Tem uma parte que eu concordo plenamente com você. No meu livro, eu estruturo a transformação digital em 4 grandes aspectos, vamos assim dizer. Então, você tem um aspecto da mentalidade, como você pensar de forma digital, porque a gente não está acostumado a pensar de forma digital, a gente está acostumado a pensar em objetos físicos. Né? Quem é, talvez, geração Z, né? Ou está acostumado a pensar digital, né? Uma historinha rápida. Minha filha tem 8 anos, né? Outro dia ela me perguntou como é que abria conta em banco. Eu falei para ela assim: você vai no banco com seus documentos, né? Eles verificam se seus documentos são seus mesmos, né? Você faz um depósito, aí abre a conta, você vai receber documentos de acesso a essa conta, depois você vai ter acesso a um cartão, né? E eu expliquei como. E na verdade, eu expliquei, depois, quando ela fez a pergunta de volta, percebi que eu expliquei como era abrir conta em banco há uns 15 anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, né? Imediatamente eu terminei de falar isso e falei assim: não, pai, você está brincando, não pode ser assim. E eu parei, refleti um pouco e falei assim: desculpa, filha. Na verdade, você baixa um aplicativo, você entra nesse aplicativo, digita seus dados. Ele vai fazer uma validação, né, facial para checar se você é você mesmo. Aí vai te dar um número de conta. Com esses dados de conta, você pode transferir, né, dinheiro de outros aplicativos que você tiver para lá, né, e você pode começar a movimentar sua conta lá. Ah, tá. Agora eu entendi. Você percebe que, assim, quando eu expliquei que tinha que se deslocar fisicamente, usar objetos físicos, ela achou absurdo. Ela falou assim: você está de sacanagem comigo, né? Quando eu expliquei o processo completamente digital, ela aceitou imediatamente. Ela já pensa de forma digital. Ela pensa num mundo onde eu não tenho que me deslocar fisicamente e não tenho que usar objetos físicos. A minha primeira explicação, para quem é um geração X, geração Y, talvez, o pessoal fala assim: ah, tá, entendi, é assim que eu vou fazer. Né? E talvez o geração Y que está vendo isso, o milênio, falou assim: não, mas eu já sou digital. Meu amigo, já viu aquela trend do TikTok, né? Que pergunta pro geração Y, geração Z, como é que tira a foto? O geração Y ainda faz o gesto da máquina fotográfica ainda. O geração Z faz o gesto do celular quando você pergunta tirar foto. O geração Y pergunta: como é que você atende o telefone? Ele faz o gesto de tirando o aparelho do gancho. Né? E o geração Z já faz o gesto de colocar o celular na orelha. Então, a geração Y, ele não é ainda 100% digital, né? Ele está bastante digitalizado, mas ele não é um nativo ainda digital, né? Então, eu falo primeiro sobre essa mentalidade digital, que é mudar essa forma de pensamento, que não é tão trivial assim quanto todo mundo pensa. E eu falo sobre cultura digital, negócios digitais e liderança digital. Quando a gente fala sobre cultura digital, ela é impossível ser um compromisso de toda empresa. Mas eu concordo que sim, o champion poderia ser o RH. Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de transformação de pessoas. Eu sempre falo o seguinte: olha, você quer ser especialista em tecnologia, você quer ser líder em tecnologia, você tem que se especializar também em pessoas. Porque quem cria tecnologia são pessoas. E uma tecnologia, ela é criada para facilitar a vida das pessoas. Qualquer tecnologia que não torna a vida das pessoas melhor, ela é abandonada em pouco tempo. Então você precisa entender de pessoas para poder criar produtos e para poder entregar produtos que façam sentido. E aí a transformação cultural, ela precisa ter esse olhar humano. Né? Agora, é impossível, eu falo que é impossível sem as outras partes da liderança, né? Porque quando eu falo, por exemplo, sobre cultura digital, eu falo questões, por exemplo, sobre transparência. Né?
A transparência é você ter clareza, né? Tem o aspecto da privacidade dos dados, que é a transparência de o que vai ser feito com a informação. Tem uma época de transparência dentro da empresa, que é entender como as decisões são tomadas, né? Uhum. Uma coisa simples de transparência que está ligada à governança, né? A gente fala muito de metas, né? Agora, dentro das empresas, você perguntar para qualquer indivíduo, ele sabe qual é a métrica do trabalho dele? Olha, eu colaboro para essas metas através desses resultados que serão medidos por essas métricas. Esse indivíduo não tem essa clareza. E esse é um problema de governança. E esse é um problema, muitas vezes, de carreira, de perspectiva. A pessoa ela não entende o que é muito comum hoje em dia. A pessoa, às vezes, pedir demissão porque acha que ela não tem futuro na empresa. E aí, quando ela vai pedir demissão, o pessoal fala, poxa, a gente está pensando em promover você. Por que acontece essa desconexão? Né? Você Sim. já viu muito essa história, né? Sim. Com certeza, muita gente tá ouvindo a gente aqui já ouviu essa história. Mas por que isso acontece com muita frequência? Aquele indivíduo, ele não sabe como o trabalho dele está sendo mensurado. Uhum. E aí, o que acontece? E também não recebe feedback, né? Não recebe feedback. Né? Também, né? Também. Mas eu já vi caso que recebeu feedback e o feedback estar confuso porque ele não é fundamentado numa métrica. Porque o que acontece? No feedback tem muita coisa subjetiva, não tem como ser de outra maneira. Tem muita coisa subjetiva ali. E a métrica serve muitas vezes de mediador de duas pessoas que não pensam tão parecido assim. Porque às vezes o pessoal fala, tem líder que ele é mais duro, né, no feedback, mas às vezes não significa que ele não gostou. Às vezes ele é mais duro porque ele acredita no potencial daquela pessoa. E ele dá um feedback duro que ele fala: essa aqui tem muito potencial para se desenvolver. E ele estava empolgadão ali com o liderado. Aí termina a sessão. O liderado tá como? Fala assim: meu, eu sou um bosta. Né? Só recebi bordoada na Também cabeça. porrada. Só tomei porrada. Ou porque não tinha uma métrica para mostrar e falar assim: olha só, você tá aqui, nota 8. Para você chegar no 10, falta isso daqui. Caramba, isso mudava todo o rumo da conversa. Uhum. Isso mudava todo o rumo da conversa. Uau, ele está sendo exigente comigo porque ele acredita que eu posso ser excelente, não bom. Por Uhum. isso que ele foi muito exigente comigo. E ele sairia motivado disso. Então, falta essa métrica com o balizador. Então, o RH pode ajudar nesse aspecto humano. Né? Agora, quem tem que definir essas metas e métricas é cada área. Se cada área não tivesse compromisso. Sim. E aí você tem o quê? Você tem uma transparência de como o trabalho é medido e avaliado. Transparência é uma questão importante de cultura digital. E tem outras questões, por exemplo, você muda de lucro para propósito quando você vai para o meio digital. Pode ler, mas o foco de toda empresa não é lucro? É lucro. É lucro, nunca vai deixar de ser lucro. Acho que é ilusão quem pensa outra coisa. Mas por que os negócios hoje são direcionados para o propósito? Porque muita coisa hoje no nosso mercado é commodity, né? Você falou da época industrial lá, né? Então, para você criar um produto, você tinha que ter uma planta fabril, né? Sim. Uma autorização do governo, tentar ali negociar uma alíquota de IPI, ICMS diferente. Cara, era um parto, né? Mas uma vez que você estava estabelecido e você fornecia aquele produto, naquela região, praticamente todo mundo só consumia o seu produto. Você negociava o placement do marketing, né? Onde é que é o seu mercado, a sua posição, você estava tranquilo. Hoje a maior parte dos produtos são digitais. Né? E aí, mudar o produto digital, literalmente a pessoa monta num quarto de casa. Né? Aí você vai lá, tem um monte de gente fornecendo o mesmo produto. O que você, como você decide qual produto você quer utilizar? Tem dois fatores mais relevantes do que preço. Né? O pessoal pensa às vezes muito no preço, tem muita coisa na mesma linha de preço também, né? Está comoditizado o preço também. É a experiência, né? Que é um dos pilares da mentalidade digital. Sim. E o propósito, que é um dos pilares da cultura digital. Porque o propósito, se eu gosto daquela empresa, da mensagem daquela empresa, eu sinto que eu estou colocando meu dinheiro numa empresa que vai usar aquele dinheiro de uma forma melhor. Uhum. Porque quando você pensa, muito do que o Nubank cresceu foi nesses dois pilares. O Nubank hoje é o segundo banco mais valioso do Brasil. Caramba, como é que ele passou aí Bradesco, Banco do Brasil, gigantes, né? Que são gigantes ainda, não é que eles se tornaram menores, né? Nubank que se tornou maior que eles ainda. Um com experiência, então você montar toda essa mudança que eu falei aqui de ir na agência e fazer tudo na conta, muito disso foi capitaneado pelo Nubank, a experiência do usuário. E outro, cultura. Você tinha um problema, ligava no Nubank, as pessoas brincavam com você. Ah, o cachorro comeu, vamos lançar um brinquedinho roxo pro cachorro aqui também. Vamos mandar um outro brinquedo pro seu cachorro aqui. Quer dizer, a experiência ali do cliente a forma como o Nubank se posicionava, as pessoas falavam, eu quero um mundo mais descomplicado, um mundo mais acessível.
As pessoas gostam dessa mensagem, as pessoas compram essa mensagem. Uhum. E quem está mais conectado com esse tipo de discurso? É o RH que está pensando em propósito. Hoje pode ajudar as outras áreas a pensar em propósito também. Que não é sobre deixar o lucro de lado, mas entender que o caminho para o lucro, né, para o bolso do consumidor, está em ter uma mensagem de propósito, né? Isso não é só do marketing, mas as pessoas acham que é do marketing. Só que pega o marketing, fazer uma campanha falando de propósito. E dentro o funcionário não acredita naquele propósito. Isso não funciona, né? Você vê muita empresa aí fazendo campanha de marketing e nos comentários tem gente, já trabalhei lá, não é nada Não é nada disso. disso. Quer dizer, se o RH não está alinhado com o marketing, não funciona. Então o RH pode ser sim o champion, mas vai precisar da ajuda do marketing, vai precisar da ajuda do financeiro, né? Sim, Do CEO e tudo mais. E só para complementar o que você falou, né? Uhum, Já que tem muitas pessoas que nos escutam, que uhum, são dessas áreas de DHO, RH e TD, né? sim, A gente acredita muito na composição de uma área de RH multidisciplinar. Então, assim, tradicionalmente, a pessoa do RH ou é psicólogo, ou é advogado, né? Quando você pensa num RH mais DP, né? Departamento sim, pessoal, sim, sim. né? Ou algumas vezes administrador. Uhum, Até aí, o head de RH pode ser pode ser ter qualquer disciplina, sim. desde que ele tenha na sua composição pessoas que somem conhecimentos diferentes. Então, por exemplo, quando você fala sobre as áreas definirem, né, os seus indicadores, eu acredito sim que cada área, né, é mais competente para definir os seus indicadores, desde que, lógico, ela esteja atrelado com o desdobramento do objetivo estratégico. Sim. Agora, aqui cabe um olhar de RH para, na hora de eu mensurar, eu saber explicar para os colaboradores, Sim. né, como eu mensuro e a importância daquele KPI, daquele indicador, para o OKR da organização. Exatamente. Então, aí entra. E um outro fator que é importante, o feedback. O feedback, quando você fala de hard skill, é fácil. Então, vamos lembrar lá do Lotus 1, 2, 3. Não consegui fazer aqui a minha planilha, o meu arquivo. Tem um gap técnico. Tá claro. Tá claro para o funcionário, tá claro para o líder, tá claro para o RH. Então, ok, aqui temos um gap, vamos criar um plano de desenvolvimento individual, vamos contratar lá o Ney, ele vai te ensinar a usar o Lotus 1, 2, 3. Quando você fala de soft skill, o feedback ele precisa também ser baseado numa definição clara de quais competências de soft skill eu espero ter ou eu espero possuir para desempenhar aquela função e em qual nível. E aí é aqui que, para não falar 10 entre 10, 9 entre 10 empresas, não só no nosso mercado, mas mundial, falham. Então, por exemplo, a gente fala assim, olha, agora depois da pandemia, né? O boom do soft skill, né? Por quê? O que é o soft skill? A pessoa saber ser, né? A pessoa saber se relacionar. Mais do que saber fazer, porque antes era o saber fazer era importante. Aí veio a pandemia, tivemos um boom de problemas mentais. O pessoal começou a, puxa, é um ser humano, né? Vamos olhar o ser humano como saber ser. E aí falam de trilhas de soft skill, capacitação de soft skill, mas aí você pergunta, mas quais são as skills que o seu colaborador que vai fazer essa trilha precisa ter para desempenhar essa função? Não tenho isso mapeado, não tenho isso claro. Então, um grande ponto que é nevrálgico, né, nas organizações é as pessoas precisam saber claramente quais são os seus soft skills e em qual nível se espera, para que aí sim, no feedback não seja algo, sabe, intangível, né? Seja realmente claro. E aí, novamente, vem o RH, né? Nessa atitude, nessa necessidade de ação. Aqui a gente falha muito. E aí, continuando nessa linha de raciocínio, eu li recentemente, né?
Porque além de engenheiro, eu sou teólogo também. Uhum. Então, eu vivo nessa dualidade da razão e da fé aqui todo o meu dia, né? E no mundo corporativo, às vezes, você precisa também ter a fé, né? Porque senão você não consegue resolver os problemas. E aí eu li um texto recente, né? Só uma frase do Papa Francisco, né? Ele fala assim, que os avanços tecnológicos que não conduzem a uma melhoria da qualidade de vida da humanidade inteira nunca poderão ser considerados um verdadeiro progresso. Então, eu particularmente concordo em gênero, número e grau. A gente está dentro do mercado vendo uma quinta, sexta revolução industrial, onde a gente está, o que antes falava assim, aquelas atividades manuais, fabris, está sendo substituída por equipamentos. E hoje, atividades repetitivas de serviço estão sendo substituídas pelo chatbot, pela inteligência artificial e etc. e tal. Uhum. Então, a gente acaba excluindo muitas pessoas do mercado de trabalho e a gente vai ter até 2050 um grande gap aí social, porque parte dessas pessoas vão conseguir se recolocar através de um suporte, através de uma requalificação, de novos estudos, etc., mas parte não vai. Se a gente lembrar a história de Nova York, quando o carro substituiu o cavalo, né? Os limpadores de estrume de cavalo, que eram milhares de pessoas empregadas, algumas foram ser chofer de carro, mas muitas ficaram à mercê da sociedade, né? Então, como você, né, vê essa questão hoje do IA? A gente está tentando, vamos dizer assim, focar muito na produtividade, esquecendo do lado humano e talvez até emburrecendo as pessoas que utilizam dessas inteligências artificiais porque elas perdem a sua capacidade cognitiva de reflexão? Ou isso não, é uma bandeira talvez muito forte e a IA vem sim ajudando na melhoria da qualidade de vida? Lógico que a gente tem vários tipos de exemplo, Sim, mas sim. em linhas gerais, como que você vê no mercado? Não, legal. Eu vou resgatar lá desde o seu papo de soft skills e hard skills, e se eu me perder, não chegar no seu ponto, você me chama, porque isso Tá que bom. as duas coisas estão diretamente conectadas, né? Primeiro que a gente, né, começando do fim, assim, a gente gosta muito de extremismos, né? É, Todo mundo, ou vai sair uma nova mídia, vai acabar com as mídias passadas. Gente, breaking news, né? Tem gente que até hoje lê jornal. sim. Muita gente ouve rádio, né? E usa rede social pra caramba. Então, Ah, geralmente na sociedade, quando a gente tem avanços, é o e, é. não é o ou. A Tá. gente não mata alguma coisa, né? Então, não é nem um extremo nem outro. Nem a IA vai emborrecer e acabar com tudo, nem vai salvar a humanidade, né? É um cinza do meio, né? E aí eu queria voltar no começo da conversa, porque assim, soft skills e hard skills sempre foram muito importantes combinadas. Nós que éramos grandíssimos ignorantes e não enxergávamos isso, né? Sim. Um exemplo muito comum da área de tecnologia de onde eu venho é a pessoa que era muito boa tecnicamente e era um asno, não tem uma palavra melhor para usar, né? No relacionamento Relacionamento. pessoal, e muitas vezes o pessoal aceitava porque era, Cavalão. que era um gênio, né? Falou assim, esse tipo de pessoa, ela é completamente inepta para trabalhar com tecnologia. Sim. Porque o que você vai colocar uma pessoa que é desumana para criar um software cuja finalidade é ser usado por um humano? Não faz sentido. Ela vai produzir software que só vai ser bem utilizado por uma máquina. A não ser que você está escrevendo um software que é de uma máquina para uma máquina, que existem softwares assim, talvez esse indivíduo seja bem empregado. Você está criando um software que a interface é humana, vai ser usado por um humano do outro lado, um software que vai resolver problemas que impactam vidas, que transformam famílias. Pelo amor de Deus, não deixa um imbecil desse desenvolvendo software. Porque ele vai fazer um código ruim, porque ele não é capaz de pensar no aspecto humano do software. Não existe nada em nossa sociedade que não envolva o aspecto humano, não envolva soft skills, porque nós somos humanos criando coisas para humanos, né? Sim. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas totalmente em linha com o que o Padre Francisco falou, que o que você leu é basicamente o que eu falei anteriormente, né? Sobre tecnologias feitas para servir o homem, né? Então, as soft skills e as hard skills elas sempre estiveram entrelaçadas, mas nós nunca tivemos essa clareza, né? E o que aconteceu de uns tempos para cá, temos essa clareza e começamos a trabalhar.
Agora, ainda existe muita subjetividade, né? E eu vou discordar de um ponto que você falou, no hard skill tem muita subjetividade também. Porque o que acontece? Raramente existe um padrão de qual que é o nível técnico esperado, né, para um determinado trabalho. Quando a gente está falando na área industrial, né, que os requisitos técnicos, né, são mais clássicos e pelas ISOs 9000 estão sendo organizados há muito tempo, existe essa clareza. Mas quando a gente vai para o ambiente de administração moderno, na tecnologia, no desenvolvimento de software, no marketing, né? Você tem muito líder que ele não tem um conhecimento profundo das coisas. Porque, inclusive, ele foi emburrecido no passado por uma outra tecnologia que se chama Barça, né? Quanto líder de empresa que tem hoje, né? Que, desculpa o francês, não fez porra nenhuma na faculdade, na pós-graduação. Só copiou e colou, copiou e colou. Esse indivíduo não tem capacidade de reflexão, ele não tem entendimento do que foi, ele tem um certificado, ele está na empresa muitas vezes como C-level, gerenciando uma área, e ele não tem noção dos requisitos técnicos daquela área. Então, quando esse indivíduo avalia hard skill de marketing, de tecnologia, de finanças, de direito, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo, porque ele é inepto. Mas, pô, Dinei, como é que esse cara está na liderança hoje, então? Tirando a questão do quem indica, que a gente sabe que isso existe, mas não é tão latente quanto muita gente imagina, esse indivíduo, muito provavelmente, ele chegou até ali por soft skills. Ele se comunica muito bem, ele se relaciona muito bem, ele tem outras soft skills que são valiosas e colocaram ele ali, uma visão estratégica, uma visão organizacional. Pô, Ednei, ele não entende tecnicamente, mas ele é capaz de fazer um trabalho? Sim, sim, ele pode fazer um bom trabalho. Só que a gente vai viver agora, e conectando isso com a IA, um problema que é o seguinte: muita gente fala sobre IA, um erro clássico que tem que falar sobre as IAs generativas atuais. É falar sobre, se você souber fazer boas perguntas, você vai ter boas respostas. Gente, e a IA generativa, ChatGPT, Google Gemini, Claude e outras, não é um substituto do Google. Não é para você fazer perguntas. Quer fazer pergunta? Faz a pergunta lá para o Google, que o Google te traz os links, você avalia se as fontes são confiáveis Você ou faz não. a curadoria, né? Você faz a curadoria. Você vai fazer para IA, ela vai buscar de uma base que, por mais que você seja uma IA recente, está desatualizada, mesmo quando ela está integrada em tempo real com a internet, ela vai conectar com essa base de treinamento dela, que foi treinada com dados que nem sempre são confiáveis. Tem ali informação relevante, válida? Super tem, né? Se você pede para resolver um exame da OAB ou uma um exame do Enem com o ChatGPT Plus, não, o GPT-4 Turbo, você vai ter em torno de 90% de acerto. Pô, ela é muito precisa. Só que ela tem 10% de imprecisão. Para o seu dia a dia, 10% de imprecisão talvez não faça diferença. Para a sua área profissional, você quer ser o profissional que erra 10%? Você não pode ser o profissional que erra 10%. Olha, de 10 jobs que você entrega, um está errado. Né? Tudo que você entrega tem 10% de erro. Cara, imagina, todo relatório que você entrega tem 10% de erro, toda análise que você entrega tem 10% de erro. Quer dizer, você é um profissional ruim, Ruim. né? Porque você espera que, como especialista, você tenha uma baixa taxa de erro. Sim. Então, na sua área de especialização, você tem que ser capaz de criticar a saída do chat GPT. Você tem capaz, de dar os prompts, os que são comandos, não são perguntas, né? Com as melhores instruções possíveis, e para isso você precisa ter domínio daquela área, e você tem que ter domínio para avaliar a saída e saber se aquilo está coerente ou não. E aí, aquele profissional que tem um déficit de hard skills, ele está ferrado porque não sabe dar as instruções nem avaliar a Perfeitamente, saída. é isso aí. Né? Fala, Dinei, pô, mas o líder pode gerenciar a equipe. Olha, tem empresas no exterior já substituindo o CEO por uma inteligência artificial, porque consegue computar análise, computar dados e dar sugestões, e um CEO digital com outros líderes, né, consegue fazer um bom trabalho. Então, agora a gente está vivendo não é só o limpador de estrume, né, que está sofrendo risco do emprego, mas o C-Level também está sofrendo risco de ser substituído pela inteligência artificial. Falei assim, Dinei, mas o C-Level não vai jogar contra si mesmo, o C-Level não. Mas e o investidor? E o conselheiro? E o acionista? Né? Porque o C-Level, a não ser que você está numa empresa familiar e você não presta contas para ninguém, né? No máximo você está preocupado com a próxima geração, se para fazer a sucessão vai estar preparada ou não, né? É,
você tem que prestar contas para alguém e alguém talvez julgue que uma inteligência artificial vai fazer melhor o seu trabalho, né? E agora está muito mais entrelaçado com. Então, primeiro é o seguinte, essa avaliação das hard skills, ela precisa ser, ela precisa ser feita, não, qual que é o nível esperado, por alguém que realmente é especialista no assunto. E nem sempre o C-level da área ele é capaz de definir quais são os requisitos. E aí, às vezes, o RH tem que contratar um consultor externo, um Sim. especialista interno, né? Então, muitas vezes, por exemplo, inteligência artificial, que é algo que eu dou muito treinamento hoje, dados, que é algo que eu dou muito treinamento hoje, eu ajudo a definir quais são essas especificações, né? E agora a gente vai para um outro lado. E aí, o que, que isso conecta também com soft skills? Para usar uma inteligência artificial generativa, eu não dou comandos em linguagem de máquina, eu não preciso entender programação. Eu dou comandos em linguagem natural, eu escrevo em forma natural. Então, para princípio de conversa, eu tenho que ter boas skills de comunicação. Né? Outro dia eu ouvi falando assim, a gente tem que aprender, quem souber dar comandos precisos, né? Os líderes terão que saber dar comandos precisos. Eu falei, caramba, o líder não sempre teve que saber dar comandos precisos? Dar um comando claro e preciso sempre foi atribuição de um líder. Exatamente, exatamente. O problema é que a gente tinha líder que se comunicava muito mal. E quando o liderado não entendia, ele falava assim, não, eu expliquei super bem, você que não entendeu. Agora ele não vai poder mais dar essa desculpa, né? Porque ele vai estar falando com uma inteligência artificial que é treinada com toda uma imensidão de comunicação e conhecimento e literatura. Caramba, se você não consegue se comunicar com uma inteligência dessa, que faz o máximo de esforço para entender, talvez você que não sabe se comunicar bem. Então você está ouvindo hoje, talvez a gente, fala assim, pô, estou tentando dar bons comandos aqui para o ChatGPT, não está saindo bem. Tem vários caminhos que você pode melhorar. Um é engenharia de prompts, que eu tenho um e-book gratuito que eu explico sobre isso. Outro é a própria comunicação. Talvez você precise desenvolver suas habilidades de comunicação, né? E aí, para a felicidade do RH, que sempre falou que comunicação é importante, agora a empresa inteira vai batalhar para melhorar a comunicação, porque você precisa disso para usar a inteligência artificial. Outra soft skill importante para usar a inteligência artificial, criatividade. Você precisa imaginar para dar o comando. Tem muita gente que fala assim, pô, muitas vezes quando eu dou treinamento mais tático, falando, olha, isso aqui são coisas que você pode fazer com inteligência artificial. Um dos principais feedbacks que eu recebo é, uau, não tinha imaginado que dava para fazer tanta coisa assim, com o ChatGPT, com o Google Gemini. Falta imaginação, falta criatividade imaginativa, né? Porque a gente era punido por imaginar, né? Ficava no cantinho da sala ali, começava a dar uma brisa, né? O que, que você tá. Oh, Tá brisando aí? presta atenção. Volta pra cá. Pô, de repente, né, não é sempre que a brisa faz sentido É. para a aula, mas eu falei assim, tem alguma coisa a ver com a aula que você tá perdido aí, quer compartilhar com a galera? Às vezes podia Às dar um vezes rumo tem. inesperado para a aula, né? E a É. aula ser mais reflexiva, mas não. As nossas aulas eram sobre decorar, copiar e colar, decorar, copiar e colar. É isso que emburreceu a humanidade, né? Só para complementar aí o que você falou, alguns pontos que eu achei bastante interessantes. Uhum. Bom, primeiro, né? Só Eu para ainda vou falar aqui, chegar na ó. parte do emprego ainda. Não chegou. Barça, gente, Barça é uma enciclopédia, tá bom? Barça era o Google da nossa Eu tô época falando com aqui. os velhos, né? Tá? Barça é o Google da nossa época. Então, quando a gente tinha que fazer um trabalho, pesquisar sobre alguma coisa, a gente ia na Barça. É uma coletânea de livros que fala sobre diversas disciplinas, tá? Sim. Então, google aí, Barça, vocês vão ver o que que é Barça. Bom, segundo ponto, dessa necessidade de ter o conhecimento para interagir com a inteligência artificial e validar o que ela está falando, tá? Exatamente. O ano passado, no congresso do SHREAM, eu vi uma palestra onde várias pessoas, o cara estava apresentando um case, vários designers instrucionais, que são aqueles profissionais Sim. que, né, fazem, traduzem para a linguagem do EAD um conteúdo, foram mandados embora de uma empresa porque eles estavam fazendo o curso só jogando para o chat GPT a necessidade sem validar o conhecimento daquilo. E aí o curso foi publicado para as empresas, né, para os clientes, e tinham fundamentos errados, né? Então tem que ter essa curadoria. Tem que ter. Né? E o designer instrucional, qualquer outro profissional, tem que usar o chat GPT sim. Só que tem que validar a saída.
Sim. ChatGPT, eu faço treinamento com auxílio do ChatGPT. Só que na hora que ele sugere os tópicos, eu elimino tópicos, eu adiciono tópicos, eu modifico tópicos, porque eu tenho domínio da matéria que eu estou desenhando aquele treinamento. Né? Isso. Agora, é muito mais fácil você usar o ChatGPT para começar, porque eu já parto de um rascunho. Isso. Não tem que criar do zero lá um treinamento. Não, 5 dias de treinamento, como é que vai ser? Putz, começar com a folha em branco ali, o cursor piscando, né? Muito mais fácil começar com o rascunho do ChatGPT. E aí esse é um outro ponto, né? Aí numa outra apresentação, um especialista em inteligência artificial falou que hoje, né? Então, 2023, quando eu estive no Congresso, o que ele sugere, exatamente isso. O ChatGPT no desenvolvimento de cursos ser um rascunho do índice, do plano de aula. E aí sim, você faz a curadoria e aí de lá você, como conhecedor do tema, detalha, né? Então tem esse outro aspecto aí. Sim. E um terceiro ponto, só para finalizar, aí você fala do trabalho, é a questão que a gente está falando assim dos extremismos, né? Sim. Realmente, sempre que há uma novidade, pelo menos no mundo de RH, de treinamento corporativo, as pessoas elas tendem a assumir aquilo como uma verdade absoluta. Então, ó, eu vou voltar. 2017, né? Quando a gente começou a falar sobre gamificação, né? Agora todo curso tinha que ser gamificado. Era assim. Não, gamificação. Então, os clientes não sabiam nem o que era gamificação, mas ele falava, o curso tem que ser gamificado, né? A plataforma de treinamento online tem que ser gamificada. E não sabia nem o real propósito disso. Depois vem a questão do metaverso. Ah, você tem realidade virtual, né? Não, agora eu quero realidade virtual. Também são movimentos que o mundo começa, todo mundo quer, mas nem sabe por que quer, Sim. né? E acha que aquilo vai substituir. E não é assim, né? Tem sempre aquela Sim. acomodação A gente natural, né? teve as metodologias ativas, gamificação, realidade virtual, aprendizagem adaptativa. Todos são movimentos, iniciativas válidas, importantes, interessantes e ainda estão na mesa. Sim. A gente tem que ver como um cinto de O- utilidades, né? É isso aí. Quando faz sentido usar uma metodologia Isso. ativa, quando faz sentido gamificar, quando faz sentido usar uma realidade virtual. Por exemplo, hoje em treinamentos, operação de máquinas pesadas, a realidade virtual você não precisa parar a máquina pesada, você evita acidente, né? A pessoa já chega muito mais adaptada, né? Muito mais próxima para poder fazer aquele treinamento na máquina efetivamente. Então, todas as opções estão na mesa. E às vezes, a aprendizagem adaptativa é fantástico. Agora, você criar uma trilha de aprendizagem adaptativa dá trabalho, tem que ver se faz sentido ou não fazer esse investimento com o retorno que você vai ter sobre isso. É isso aí, né? Então sempre avaliar, né? O Aonde você contexto. quer chegar, né? Aonde você quer chegar. E aí sim você vai usar a melhor ferramenta. Mas e aí? Então vamos Não chegar do falando do emprego. emprego, né? Só uma última soft skills aí para fechar o campo que eu estava falando, que eu falei da comunicação, falei da criatividade, tem a última que é o pensamento crítico, que eu já falei dela, mas não nomeei, né? Que é justamente isso, você olhar a saída e ter esse pensamento crítico. Será que isso está certo, não está? Então, são soft skills agora que são mandatórias para todo tipo de trabalho que você vai fazer com inteligência artificial. E basicamente a gente está falando de qualquer função de escritório. Você trabalha no RH, você trabalha no jurídico, você trabalha no financeiro, você trabalha no marketing, qualquer função, você trabalha no escritório, você vai usar a inteligência artificial, precisa desenvolver essas 3 soft skills profundamente. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa na inteligência artificial generativa, na forma como ela foi desenvolvida, ela tem uma tendência, sim, a gerar mais desemprego do que as tecnologias anteriores. Porque o que acontecia? Vamos pegar o exemplo do carro que você falou. Alguém teve que montar uma fábrica de carro. Uau, isso já empregou bastante gente. Tem que entregar o carro. Bom, tem logística, tem gente para entregar o carro, né? Tem que vender o Tem que carro. vender o carro. Tem gente para vender o carro. Ah, tem que dar manutenção no carro depois. Caramba, então peraí, o carro desempregou gente, mas o carro empregou gente pra caramba. E aconteceu isso com várias outras tecnologias para frente. O que acontece com a inteligência artificial generativa? Desenvolveram lá o algoritmo e criaram ali o ChatGPT. Tá? É meia dúzia de cientistas para fazer isso daí. Não é uma fábrica mesmo com um monte de gente. Precisa entregar? Não precisa entregar. Precisa instalar? Não precisa instalar. É só acessar ChatGPT ou OpenAI, ok, fazer login com o Google, Microsoft, está acessando, né? Precisa de treinamento?
precisa de treinamento de engenharia de prompt, mas é um treinamento curtinho, né? O treinamento mais longo que eu dou só de engenharia de prompt, ele tem 3 horas, né? Tem treinamentos mais longos, mas aí eu falo de um letramento de inteligência artificial, falo de exemplos práticos, mas, cara, em 3 horas você tem um core ali, um básico de engenharia de prompt para qualquer função. Então não vai criar um grande boom na indústria de treinamentos também. E aí agora, a pessoa que está usando não tem que dar manutenção, né? E a pessoa que está usando, ela consegue fazer, ela consegue aumentar a produtividade dela de 50% a 200%. Ou meia vez mais o seu trabalho, ou 3 vezes mais o seu trabalho. Pô, Dinei, então isso vai gerar muito desemprego. Mais ou menos, olha só. Ela não. Primeiro que ela não faz sozinha, ela não começa uma tarefa sozinha e termina a tarefa sozinha. Alguém precisa dar as instruções. Então você vai precisar seguramente de indivíduo. As empresas elas estão organizadas de uma forma que parte do processo, cada parte do processo está com um profissional. Então, quando eu permito que cada profissional faça a sua parte do processo mais rapidamente, eu consigo aumentar a produtividade com essa mesma quantidade de profissionais fazendo mais coisas. Para eu diminuir a quantidade dos profissionais, eu preciso redesenhar os processos. Fazer com que o processo tenha menos etapas e passe por menos pessoas. Sim. E eu preciso que, ao diminuir as pessoas, alguma das pessoas assuma outras partes do processo que não necessariamente ela tem proficiência. Entendi. Então a gente precisa de fazer, de dar mais proficiência para que uma pessoa seja capaz de assumir o trabalho de outra e redesenhar os processos. Isso é complexo e trabalhoso, fazer esse redesenho corporativo todo. Isso não é tão trivial, né? Quem trabalha com a transformação organizacional, redesenho de processo, análise de OEM, sabe que isso dá um trabalho gigantesco. Então, no primeiro momento, o que a gente está fazendo é aumentando a capacidade de produção de processos bem definidos, claros e existentes. Agora, quando a gente vai para empresas muito grandes, onde eu tenho, em cada fase desse processo, muita gente, sim, eu consigo, com uma quantidade menor de pessoas, ser capaz de ter a mesma produção. Aí eu começo a ter desemprego, quando eu estou falando das grandes empresas, depois que elas aplicarem inteligência artificial generativa, né, fazer um treinamento extensivo. Eu tenho feito treinamento para empresas que chegam lá, vou treinar 700 pessoas. Eu dei um treinamento online para 700 pessoas, que a lógica era essa. Todo mundo começa a usar, né? E aí eu vou poder otimizar um pouco departamentos, em vez de ter 50 pessoas, talvez eu vou ter 40 pessoas. Mas isso a gente está falando da realidade de grandes empresas, né? Agora, existem áreas onde um sistema auxiliado por inteligência artificial sim vai gerar mais desemprego de partida. Essa área, principalmente hoje, no atendimento ao cliente. Sim. Já está gerando faz um tempo com os chatbots. O que acontece é que agora que os chatbots vão ficar muito mais avançados, né? Sim. Eu conheço cases no Brasil de empresas que conseguiram fazer com que um chatbot atendesse 90% de todos os chamados. Né? E é uma empresa que atende pessoas de mais idade, não é voltado para o público jovem. Né? Então, o chatbot realmente é mais humano, é mais assertivo. Não é fácil fazer um chatbot desse, está cheio de casos aí. Tem um caso de uma companhia aérea canadense que viralizou nas redes sociais esse dia, que ela deu uma resposta para o usuário inventando uma política de reembolso que não existia. Aí depois o usuário falou assim: não, mas o chat me falou essa política de reembolso aqui. Não, mas ela não existe, cara. Eu entrei no chat de vocês, no site de vocês, o chat me falou isso, e a justiça canadense deu ganho para o usuário. Né? Não Adnei, então não posso usar ainda inteligência artificial que ela vai fazer isso? Ali foi mal implementado. Né? Existem implementações mais seguras, né, de inteligência artificial. Ali é um risco mostrando o seguinte: se você fizer de qualquer jeito, você está correndo um risco muito como grande. você colocar uma pessoa não preparada para atender. Exato, é isso aí. Exato. É assim, colocou uma tecnologia achando que ela era mágica, né? Ela não é magia, é tecnologia. Ela precisa de treinamento específico para responder atividades específicas. Mas já tem chatbots funcionando assim, atendendo 90% de chamados de uma empresa que tem um volume grande de atendimento. O que acontece? A empresa, em vez de 500 pessoas no call center, vai começar a precisar de 100 pessoas. Eu não preciso diminuir a taxa de 90%, né? Porque eu posso deixar um contingente agora que atende melhor esses 10%, né? Então, eu diminui o custo, aumentei a qualidade do atendimento, né? Melhora a retenção, o usuário bem atendido, ele fica mais tempo, né? Então, tem um ganha-ganha grande aí, mas tem
tem desemprego. E essa pessoa que sai de um call center, ela enfrenta uma situação similar a outras transformações tecnológicas, que não é rapidamente que ela se recoloca em outra área, né? E aí a gente precisa, como sempre, de um movimento que nunca aconteceu na história da humanidade, né? Não é na história do Brasil. Às vezes o pessoal, no Brasil nunca fizeram. Gente, não fizeram isso no Brasil, não fizeram isso nos Estados Unidos, fizeram um pouco disso na Índia e na China, né? E é por isso que o Oriente está vindo, né? Cada vez crescendo mais para cima da gente, que é trabalhar a educação de base, trabalhar a educação fundamental, trabalhar desde a educação de base até o ensino superior. A gente tem que formar essa pessoa de uma forma diferente. Às vezes o pessoal fala, o que você acha, Dinei, você que é professor, de usar o chat GPT, o aluno que usa o chat GPT para responder a prova. Eu falei assim, olha, a prova que dá para ser respondida pelo chat GPT é uma prova ruim. Né? É um método de avaliação ruim, mas é um método de avaliação vigente. Não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos também. Né? Eu gosto de trazer essa discussão, falar que isso é global, porque a gente tem uma síndrome de vira-lata, achar que só no Brasil. Só o Brasil tem problema educacional. Não, isso é um mal global, gente. Né? Eu, por exemplo, a minha última turma de MBA, que tem um trabalho de conclusão, eu falei assim, olha, vocês têm que fazer com o ChatGPT. E eu quero saber quais os prompts que vocês utilizaram. Vou validar os prompts, quero ver se vocês estão dando bons prompts. E o resultado do ChatGPT, vocês vão fazer o trabalho bonitinho, como se vocês fizessem na mão ou no ChatGPT. E aí eu quero saber o seguinte, da resposta que o ChatGPT deu, o que você modificou para aquilo que você me entregou no trabalho? Que eu quero entender o seu pensamento crítico. Se você não modificou, por que você não modificou? Por que você julgou que aquela resposta estava adequada? Então, então o trabalho ele tem uma seção que era um prompt, um resultado, um reasoning ali, uma avaliação, um raciocínio, uma reflexão do aluno, e depois como que ele deixou o trabalho final. Caramba, é isso, é um trabalho que envolve usar as novas tecnologias, envolve fazer o aluno raciocinar e aplicar o conhecimento dele, porque quando eu olho o prompt, eu percebo assim, cara, você não colocou tal informação no prompt que está nos fundamentos da matéria, você não dominou os fundamentos. Sem dominar os fundamentos, você vai dar prompts ruins, né? Então a gente tem que mudar o método de avaliação. É fácil? Não é fácil. Né? Uma coisa é eu sozinho fazer para os meus cursos, outra coisa é você pegar uma instituição de ensino, fazer tudo isso, outra coisa é a instituição de ensino vai falar para o MEC que vai mudar toda a avaliação, e é por isso que o mundo demora para mudar, porque tem muita burocracia envolvida. Então, assim, vai gerar desemprego? Vai. Né? Tem saída, essa saída complexa que é a da educação. Tem outra coisa é você incentivar o empreendedorismo, porque a pessoa sozinha, que com o chat GPT, ela pode agora fazer uma campanha de marketing melhor que provavelmente ela não ia fazer. Que muita gente fala assim, outro dia eu vi um cara falando assim, eu faço meus designs sozinho, eu faço meu marketing sozinho, isso vai gerar um monte de desemprego. Eu falei assim, isso que você está fazendo não gera desemprego pelo seguinte, você não ia contratar um designer porque você não tem grana. Você não ia contratar um especialista de marketing porque você não tem grana. Você não ia contratar um designer instrucional fazer treinamento porque você não tem grana. Agora, com o chat GPT, você começa a fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas, talvez o seu negócio cresça e aí você contrate pessoas. Então, se a gente incentiva o empreendedorismo nesses pequenos negócios com inteligência artificial a crescerem, né, eles não estão roubando emprego de ninguém, porque eles não tinham verba para contratar profissionais. Agora, quando eles crescem, eles têm necessidade de trazer gente para dentro para operacionalizar essas tarefas. Mas, de novo, você precisa... não dá para a gente fazer empreendedorismo versão Uber, iFood, né, com todo respeito a essas empresas, que é você fala a pessoa que ela está lá fazendo entrega, está lá dirigindo, ela está empreendendo. Ela não está, gente. Ela está num emprego que é o que deu para ela conseguir. Incentivar as pessoas ao empreendedorismo é algo mais próximo do que o Sebrae faz de treinar as pessoas nos fundamentos do empreendedorismo. Negócio, E aí, né, o Sebrae deveria já adicionar agora preparar pessoas a usar a inteligência artificial também para crescer também. Então, estimular esses pequenos negócios pode ajudar a absorver muita gente, né, que vai ser desempregada. Então, e tem a questão da renda básica universal, que é uma forma de tapar o buraco, mas é uma forma eficiente e é uma forma que, ao contrário do que muita gente imagina, contribui para a economia, né? Porque esse dinheiro da renda básica universal ele volta a gerar para a economia. Os países ricos eles estão todos pensando nesse tipo de alternativa, né? A gente tem que parar de achar o do viralatismo também, que achar que é uma ajuda, uma esmola, não desenvolve. Gente, é uma forma da pessoa poder ter um tempo para se adaptar, e esse dinheiro, ele não é uma doação, ele volta para o mercado. As pessoas vão gastar. A pessoa consome. A pessoa consome, né? É só você não dar mais do que ela precisa, né, para sobreviver. Mas também não precisa dar menos, né? A gente às vezes... dá menos, né? E aí a pessoa tem um padrão, não tem um mínimo de qualidade de vida, que é o que acontece muito hoje, né?
você acabou entrando, né, numa próxima pergunta que eu ia fazer, né, sobre a empregabilidade, né? E tô lendo um livro, né, chama 21 lições para o século XXI. Sim. E ali a autora, ela fala de um exemplo, né, dos médicos. Se você pegar os médicos recém-formados, salvo exceções, porque todo segmento tem Sim. a sua exceção, mas os médicos recém-formados, eles são ensinados a praticamente trabalhar só com exames. Não existe mais uma anamnese, não existe mais um toque, né? Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, o meu filho passou mal e a gente foi num hospital, um hospital bom, uma médica recém-formada, dava para ver pela jovialidade, ela não pôs a mão, né? Aí também para evitar né, o viralatismo, minha esposa o ano passado estava comigo nos Estados Unidos, teve um incidente, fomos para o hospital, um médico jovem também não pôs a mão. Todos trabalhando com um padrão de exames. Ah, tá com dor aí? Faz uma ressonância, faz um ultrassom, né? Para eu ter o diagnóstico e eu encaminhar. E aí essa autora estava falando da substituição dos médicos de consultório por IA. Sim. Né? Porque os médicos de consultório, né, que avalia exame, ou pede exame de acordo com os seus sintomas, você imagina se você tem um grande database mundial com todas as melhores práticas de todos os sintomas, a inteligência Sim. artificial fala qual que é seu sintoma, olha, você precisa fazer esse exame ou tá aqui o remédio. Então, o médico de consultório poderia, sim, facilmente ser substituído pelo IA. Já a enfermeira, não. Porque a enfermeira tem o lado pessoal, tem o lado de acolhida, tem o lado do toque, tem o lado de conforto, né? Então tem o lado humano, que a inteligência artificial não vai Sim. conseguir fazer, nem um robô, né? O robô pode até eventualmente administrar o medicamento em você, mas ele não vai ter aquele afago humano, aquele calor humano, né? Então, eu achei muito interessante essa reflexão dela, né? Porque a gente acha muitas vezes que só os empregos mais ou menos qualificados Sim. são suscetíveis, né? Mas você falou do CEO também, IA, e eu lembrei agora dos médicos de consultório IA. Sim. Quem procura Que, no Google depois CEO substituído por IA, que tem vários casos, né? Quem tiver curiosidade de ver ouvindo a gente aqui. não, é muito interessante. E agora, vamos falar um pouco, né, também das oportunidades, né, do ChatGPT e Sim. da IA nas atividades do dia a dia, né? Você tem, né, não só esse expertise aí na área de marketing, mas você também tem outros exemplos aí de até recrutamento e seleção, produtividade, enfim. Então, vamos dar alguns exemplos legais aí, positivos para a turma pensar em como utilizar tanto o ChatGPT quanto o IA para as tarefas do nosso dia a dia aí. Legal. Pensa que o ChatGPT, ele é um estagiário para você. Mas ele é um estagiário muito bom. Eu não estou querendo diminuir o ChatGPT, porque ele tem conhecimento das melhores faculdades, melhores universidades do mundo. Ele tem muito bom conhecimento lá. Agora, você precisa saber extrair isso dele, né? E aí, quando a gente pega um estagiário, qual que é o problema do estagiário? É a falta de experiência prática de trabalho. Você pede para ele fazer uma tarefa, se você não explica detalhadamente essa tarefa, a probabilidade de quando ele executar, ele ter pulado etapas, porque ele não está acostumado com essas etapas, não tem conhecimento das etapas, é muito grande. Então, quando você dá um conhecimento, um comando genérico para o ChatGPT, ele vai decidir quais são as etapas. E pode vir bom, pode não vir bom. Agora, se você dá todas as etapas, todos os detalhes, ele já vai trazer aquilo direitinho, bem organizado. Né? Se você define o tipo de linguagem, o tom de voz, etc., e traz aquilo já num texto menos caro de ChatGPT, menos padronizado, ele muda daquilo. Né? Então,
Exemplos que você pode fazer dentro do RH, né? Você, por exemplo, está fazendo uma reunião para definir requisitos de vagas. Ó, a gente precisa abrir uma vaga, eu queria conversar com você. Primeiro que você pode fazer essa transcrição dessa reunião. Essa reunião pode estar sendo... Existe uma inteligência artificial que eu uso muito, chama Tactic, que ela funciona como uma extensão no Chrome, né? Então você faz a reunião ali dentro, ela vai transcrevendo toda a reunião, né? Ou você pode utilizar se você, por exemplo, se você pega o último Samsung, o Galaxy S24, o gravador de voz dele, né, vamos supor que você está fazendo presencial, o gravador de voz dele, você termina, ele transcreve tudo que foi gravado. Então você pode pegar ou do Tact, né, ou do Samsung Galaxy ali, do gravador de voz, o texto, você joga lá no ChatGPT e fala assim, ó, baseado nessa reunião de briefing para definição de vagas de contratação, né? Eu gostaria que você listasse quais são as vagas e requisitos discutidos na reunião de forma detalhada e completa. Ele já já extrai desse texto. É importante se avisar que é uma transcrição, por quê? Porque a transcrição ela não sai perfeita. E às vezes o pessoal tem muito medo. Pô, mas, Ednei, eu vou jogar um negócio lá que umas palavras ou outras estão meio trocadas. Quando você avisa o ChatGPT que é uma transcrição, e ele vê uma palavra no meio ali que não faz sentido, ele deduz qual que é a palavra correta, pelo contexto e pela sonoridade. Falou assim, se a outra IA lá ouviu algo parecido com isso, então quer dizer, nesse contexto, com uma sonoridade parecida com essa, com alto grau de acerto, deve ser isso daqui. Ele tem uma assertividade muito alta, porque não é só pelo contexto, é pela sonoridade também, né? Então, ele vai ajustar e ele vai trazer já esses requisitos. Bom, agora que você tem os requisitos, você pode falar para ele criar a descrição da vaga. E aí é interessante se dar para ele um modelo. Falar assim, olha, isso aqui é assim que nós costumamos fazer as descrições de vagas. Baseado nesse modelo, eu quero que, pegando esses requisitos discutidos na reunião, eu quero que você crie uma descrição nova de vaga. Pum, ele já faz. Essa primeira lista de requisitos vai sair perfeito? Talvez, dependendo de como foi a reunião. Mas talvez tem coisas que não foram ditas, né? Que você já sabe que são requisitos da empresa, então você vai ter que editar e adicionar. Então, desse primeiro passo para o segundo passo, você vai fazer um ajuste ali nos requisitos. Quando você jogar ali os requisitos com um modelo, ele vai fazer uma descrição perfeita? Não, mas ele vai fazer algo bem próximo, porque como você deu o modelo, ele vai fazer algo bem próximo do que você precisa. Então, você vai terminar de editar e a sua curadoria, né? Exatamente. Mas assim, começar já, em vez de você começar do zero, você já começa desse rascunho. Entendi. Isso agiliza assustadoramente o trabalho. Você recebeu, aí você tem essa descrição da vaga detalhada, né? Você pode pedir para ele, analisando essa descrição da vaga, defina para mim critérios de classificação e rankings que eu poderia usar para avaliar currículos para essa vaga. Ele cria isso para você. De novo, você vai lá e ajusta. Uma vez que você tem esses critérios de classificação e ranking, você pode depois pegar um currículo e falar assim, olha, analisa esse currículo baseado nesses critérios aqui. E caso tenha algo relevante no currículo que não não está considerado nos critérios, né, faça um resumo para mim no final. Então ele vai ler o currículo, avaliar de acordo com os critérios e resumir alguma coisa que ele achou de diferente no currículo. Porque aí você fala, pô, mas aí eu vou perder outras coisas que estão no currículo. Você pede para ele trazer isso. Né? De novo, se você parando e lendo um a um, então você vai conseguir ser mais eficiente, mas qual que é a realidade hoje? A realidade hoje é que a gente escaneia super rápido o currículo, né? Tem muitas vezes muito currículo, você dá aquela olhada muito rápido. Dessa forma, você consegue fazer uma análise mais profunda e ainda mais rápida. Você consegue jogando, só anexa, você está usando o ChatGPT Plus, pode anexar documento. Então, você anexa, pede para ele dar o resultado. Anexa, dá o resultado. Né? E aí você pode ir pegando esses resultados e colocando numa tabela. Né? E aí depois você já ranqueia, né, as pessoas. Se você estiver usando o Copilot ali no Excel, você já pede para ele ranquear, para você já fazer o cálculo todo para você. Né? Olha como o processo de recrutamento e seleção, passando por isso, ficou mais rápido. Né? E, de novo, tem uma pessoa supervisionando cada passo. Claro. Né? E é importante esse pensamento crítico para a gente evitar coisas que têm acontecido na área de recrutamento e seleção com o IaaS, que muitas vezes sem querer entrar na polêmica das plataformas, mas né, às vezes a IA ela faz uma avaliação ruim. Sim. O que eu estou sugerindo aqui é você pedir para ela montar um critério e você validar esse critério. É você testar com alguns currículos e ver se esse critério está funcionando. Né? Então, uma vez que você supervisionou esse processo e viu que está funcionando, você começa a rodar ele em série. Né? E isso vai te ajudando a ser muito mais produtivo, muito mais acelerado.
Pô, e depois você ainda pode pedir para ela ler o currículo, né? Falou assim, esse currículo, a resposta foi negativa. Você pode pedir para ele criar uma resposta personalizada para você dar negativa para essa pessoa. Em vez de você dar uma resposta genérica, dar resposta personalizada, e na resposta personalizada, você pode dizer que critérios não tinham fit com a vaga para a pessoa entender. E isso é um gap hoje muito grande das empresas, né? De dar o feedback quando a pessoa não é contratada. É, e o recrutador, com certeza, ele vai falar assim, cara, eu não consigo fazer. É verdade. Agora, se você pede para IA redigir, mas é para IA redigir com base em critérios Sim, que sim, você sim. validou antes. Senão ela inventa uma resposta que às vezes vai te gerar um Problema. liability, né? Vai gerar um problema, entendeu? Então, Entendi. então, quando eu ensino, por exemplo, no recrutamento e seleção, é mostrar que, olha, se você desenhar todo o processo e entender em cada parte do processo como o ChatGPT pode te ajudar, você vai conseguir ser muito mais produtivo e com mais qualidade, né? Eu não estou pedindo para o ChatGPT dar saltos de fazer um monte de coisa do seu trabalho, é fazer pequenos pedacinhos, mas cada pedacinho daquele começa a ser feito mais rápido, né? E no final, talvez você comece a fazer o seu processo até muito mais estruturado, né? Eu já dei treinamento de recrutamento e seleção, o pessoal falou assim, nossa, mas esse passo eu nem fazia. Eu falei assim, porque você não tinha tempo. Sim. Agora, uma ferramenta está te ajudando a ganhar mais tempo, esse tempo pode se traduzir em mais qualidade na sua saída de trabalho. Existiu uma pesquisa, teve uma pesquisa que foi feita com consultores de grandes auditorias, como Price, McKinsey, Bain, etc., onde foram dadas tarefas para um grupo fazer com inteligência artificial, outro sem inteligência artificial. O com inteligência artificial teve 40% de mais produtividade e 20% mais de qualidade no trabalho. Então, não só foi mais produtivo, entregaram o melhor trabalho no final. Porque é isso, você tem alguém fazendo um brainstorm com você. Legal. Eu não estou falando para IA fazer uma avaliação de currículo para você. Eu estou falando para você fazer junto com a IA. É o seu expertise mais o expertise da IA, né? E isso funciona para outras áreas de conhecimento também. No marketing, a mesma coisa que eu faço. Falo assim, olha, você vai usar a IA para te ajudar no planejamento estratégico. Depois você vai pegar cada parte da estratégia, te ajudar a montar um planejamento tático. Depois você vai pegar esse planejamento tático, te ajudar a montar os conteúdos, os anúncios, mas vai fazer passo a passo. Né? Tem gente que acha que é magia, né? Fala, dá um prompt gigante que já lista tudo do meu marketing. Cara, não sai, isso é algo muito resumido. Porque tem uma coisa no ChatGPT, no Gemini também, no Claude, que é o limite do tamanho da resposta. Tem um tamanho máximo da resposta. Então, quando eu peço muita coisa de uma vez no prompt, sai uma resposta simples, porque ele tem que condensar naquele tamanho. Agora, se você pega a sua atividade, quebra em várias tarefas, e para cada uma delas você dá um prompt, aí você tem respostas completas para cada parte da sua tarefa. E aí você tem um trabalho de muito mais qualidade com IA. Bom, gente, tá aí para só para concluir, a gente já passou aqui de 1 hora aqui de conversa, foi embora essa conversa. Antes da gente terminar com as nossas 3 perguntas finais, qual para você hoje, para quem está nos ouvindo, vai querer começar a mexer com o ChatGPT ou inteligência artificial, né? Qual a melhor solução hoje? É o ChatGPT, é o do Google, é o da IBM? Qual que é? Vamos lá. Em termos de qualidade da saída de texto, eu vou falar das inteligências artificiais de texto, que é dentro da área do meu domínio, né? Os testes independentes, eles colocam o GPT-4 Turbo, que é do ChatGPT Plus, em primeiro lugar. Tá. Mas o do Google Gemini é bem próximo. Tá. O Google Bard tinha um modelo Palm 2 que era horrível. Tá. Né? Era o que mais alucinava. Né? Aí por isso que a Google fez essa troca. Né? O Google, porque começa a escrever. Você pedia para o Google Bard, né? E eles fizeram muito bem trocar de nome. Porque agora é Google Gemini. Né? Tá. Porque as pessoas, tem muita gente que já pegou o ranço do Bard e não ia usar mais. Precisava mudar de nome mesmo. Então, o Google Bard, você pedia para ele assim: olha, eu estou fazendo uma apresentação sobre isso, me traga fatos e dados desse mercado aqui. Cara, ele inventava fatos e dados na cara dura. Aí você buscava no Google aqueles números e não achava. Aí você perguntava para ele assim: da onde você tirou esses dados? Ele falou assim: eu sou apenas um modelo de inteligência artificial e não posso responder isso. Ele falava isso. Agora o Google Gemini não está muito melhor. Em teste independente, ele está muito próximo do ChatGPT, do GPT-4 Turbo, que está no ChatGPT Plus. Agora, o Google Gemini, ele tem na versão gratuita dele muito mais funcionalidades do que o ChatGPT na versão gratuita dele. Por exemplo, você pede para criar imagens, você consegue fazer no Gemini gratuito. No ChatGPT você não consegue. Né? O Gemini gratuito está conectado à internet em tempo real. Dependendo do que você pedir, ele vai fazer uma busca e vai trazer os links para você.
O GPT Plus também faz isso. O GPT gratuito não faz isso. O chat GPT gratuito não faz isso. Então, se você quer usar, se você vai usar gratuito para começar a experimentar, minha sugestão é experimentar os dois. Em algumas tarefas, muito provavelmente o Gemini vai ser melhor para você. Agora, quando você vai para o chat GPT Plus pago, você tem essa possibilidade de anexar arquivos, ele avaliar, usar os dados do arquivo, ele faz, se você pede análise de dados, ele cria um código em Python e analisa usando Python. E aí a análise de dados ela sai mais precisa. Legal. Porque essas ferramentas, elas não analisam dados, elas criam conteúdo. Entendi. Então, quando você pede para ele fazer uma análise, aí o resultado parece uma análise, mas ele só calculou a probabilidade das palavras estarem naquela ordem para escrever um texto que você, ao ler, sentiria que o seu prompt foi atendido. É só isso. Se no final a análise faz sentido, é uma casualidade estatística. Entendi. Se você quer usar, é porque você validou e acredita que tem valor e vai passar para frente. Não dá para dizer o chat GPT analisou. Agora, quando você joga no Plus e ele escreve um código em Python e processa dentro do Python, aí ele começa a usar algoritmos de bibliotecas de Python, que são bibliotecas de análise de dados, de cálculos matemáticos, e aí o resultado, sim, é um resultado preciso. Agora, são os recursos que só tem no chat GPT Plus. Então, para quem é de finanças, o chat GPT Plus vai ser muito mais eficiente para você do que o Google Gemini, por exemplo, né? E o ChatGPT Plus também tem plugins, tem integrações nativas com várias outras ferramentas, que também pode ser um ganho. Então, o mais completo é o ChatGPT Plus. Né? Agora, quando a gente fala das versões gratuitas, é o Google Gemini hoje. Né? Legal. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo, 3 perguntinhas rápidas aí. Vamos lá. Primeiro, seu momento mais positivo, aquele de maior conquista na sua carreira. Essa é uma resposta bem complicada, porque apesar de eu ter muito orgulho das coisas que aconteceram no passado, eu entendo que se você não se reinventar o tempo todo, você se torna irrelevante muito rápido. Então, eu acho que a minha maior conquista foi quando eu saí da última startup, ter pivotado a minha carreira para voltar para o mercado de treinamentos e palestras com tudo, né? E tratando de temas atuais, como, por exemplo, inteligência artificial, aproveitando minha bagagem técnica. Então, ter conseguido pivotar de carreira mais uma vez, né? Já tô 48, chegando perto de 50, eu considero isso um grande sucesso. Eu fiz coisas incríveis no passado, mas assim, se eu não estou me reinventando o tempo todo, isso deixa de ser relevante muito rápido, né? E o de maior aprendizado? Que hoje, com a sua experiência, você olha para trás e você fala, puxa, se naquela época eu tivesse essa experiência, eu teria feito diferente. Eu acho que entender que que a gente não tem vida pessoal e profissional separada, sabe? Eu acho que o que aconteceu na minha vida pessoal, de ser pai, divórcios, relacionamentos, esse tipo de coisa, me ajudou a ter uma dimensão humana e olhar o mundo de uma outra maneira, que se eu tivesse trazido esse olhar mais humano desde quando eu era lá desenvolvedor de software, por isso que eu bato muito na tecla das soft skills com as hard skills, eu acho que eu teria tido, meteoricamente, talvez uma carreira ainda mais promissora. Então, eu diria que o, os aprendizados, as transformações humanas da minha vida, né? Ser pai, esse tipo de coisa, teve um impacto muito grande na minha carreira. Eu gostaria de falar para o engenheiro do passado, tipo, olha, cara, gente é importante, amizade é importante, relacionamento é importante. E cuida disso dentro do seu aspecto profissional também. E esquece essa historinha de que tem que compartimentalizar, separar, que isso aí não tem nada a ver. E o propósito seu hoje atual, pessoal, profissional, ou aparentemente então é a mesma coisa aí? Sim, sim. Se eu volto 10 anos no passado, acho que eu já conhecia o conceito do Ikigai. E se você perguntasse para mim, eu ia falar que era uma grande besteira. Hoje eu acredito muito porque eu encontrei meu Ikigai, né? Que é um conceito japonês que diz que quando você realmente acha o seu propósito, é quando você acha alguma coisa que você é bom, você é pago para fazer, né? Você gosta de fazer e o mundo precisa, né?
Então, eu sempre dei aula, né, como você viu lá atrás, desde o Lost 1, 2, 3 até hoje, de inteligência artificial. Mas ela passou a ser minha principal área de atuação quando eu comecei a trabalhar numa EdTech. Eu fui diretor acadêmico nessa EdTech, começou a fazer parte do meu dia a dia. E quando eu comecei a ver vidas sendo transformadas, eu percebi que aquilo era a coisa mais importante que eu poderia estar fazendo na vida, né? Até hoje eu me lembro das pessoas formando e entrando no mercado de trabalho, me arrepio, dependendo da história, eu choro, né? Então, hoje o meu propósito é levar educação transformadora para as pessoas. E esse é um dos motivos porque eu tenho um e-book de 70 páginas sobre ChatGPT, bastante completo. Se você ler, você vai ter um domínio já de intermediário para avançado de ChatGPT e é algo totalmente gratuito. Eu duvido você comprar um curso online gratuito, você comprar um e-book e ser melhor do que esse meu e-book. Duvido. Aposto. Se você achar, você me manda um e-mail e fala, Adnei, comprei esse aqui. Eu não sei que você está comprando uma coisa que é uma fábula, né? Mas esse de poucos reais aí você não vai achar. Adnei, por que você não fez pago e eu ganho muito dinheiro com isso? Está todo mundo procurando. Porque eu acredito que a educação tem que ser acessível, a transformação tem que ser acessível. E para mim, inteligência artificial generativa, né, que não é só o ChatGPT, o Google Gemini, tem outras plataformas aí, é um novo pacote Office. Não dá para você hoje trabalha na área administrativa de uma empresa. Se você não usar o Word, Excel, o PowerPoint, ou a versão do Google, Google Docs, Google Drive, Google Slides, Google Sheets, você não performa bem no seu trabalho. E a partir de 2024, se você não usar a inteligência artificial generativa no seu trabalho, você vai ser a sua performance é baixa quando comparada com outras pessoas que estão usando, né? Então, acredito que as pessoas têm que ter acesso a isso. Então, criei conteúdo gratuito e estou aqui, né, nesse podcast divulgando ideias, conhecimento. Então, estamos sempre que possível, estou compartilhando de forma mais estruturada, de forma menos estruturada, mas porque eu acredito que a educação é um direito das pessoas e é a minha missão, é o meu propósito. Tá? Muito bom, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi realmente para nós mais um dia aí, mais um episódio de muita informação, muito conhecimento, de muito aprendizado. Quero agradecer, já também deixar um convite aí para um próximo bate-papo, porque fluiu muito rápido, passamos de 1 hora assim, né? E parabenizar aí pelo seu trabalho, pelo Muito seu, obrigado. Muito obrigado. pelo seu propósito. Eu também acredito muito que a educação ela transforma, né? E a gente poder transformar a vida de uma pessoa faz todo o sentido do mundo, né? Porque para Exato. aquela pessoa é a vida dela, né? Exato. Não tem Exatamente. valor, né? E eu penso muito nisso quando eu estou fazendo um treinamento, uma palestra, uma última coisa rápida, que é sempre assim: eu vou ocupar o tempo dessa pessoa. Mesmo que ela está vendo uma palestra, mesmo que ela está ouvindo um podcast gratuito, né? Uma palestra gratuita, uma aula gratuita, ela está gastando o tempo dela. Sim. Eu nunca vou poder devolver esse tempo para essa pessoa. Então precisa ter um respeito gigantesco de, nesse tempo, entregar algo que muda a vida dela. Senão, eu fiz essa pessoa perder tempo, que é mais importante do que dinheiro. É isso aí. Muito bom. E a vocês aí, muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, quem ainda não o fez, ligue o sininho, e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.